professores, eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a lição de número 4, que tem por título Proteção contra a Imoralidade. O texto principal nos diz: Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Provérbios capítulo 7, versículos 4 e 5. O resumo da lição nos diz: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. Ao lado nós temos a nossa leitura semanal, é importante que você faça ela junto com seus estudantes. São 3 os nossos objetivos, querido professor. Primeiro, mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade. Segundo, compreender a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade e saber que a moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade. Então, o texto bíblico base para essa lição está escrito em Provérbios capítulo 5, versículos do 1 a 14. É importante que você faça toda essa leitura com seus alunos de maneira alternada, dinâmica, do jeito que você preferir. A título de introdução, nós estudaremos, é importante que você explique aos seus alunos, sobre a moralidade cristã como prevenção contra a imoralidade. Nós vivemos em uma sociedade marcada pela sexualidade em tudo quanto é produzido do ponto de vista cultural. Então a gente vai tentar aprender nesta lição como escapar disso, fugir dessa imoralidade enquanto jovens cristãos, representantes de Cristo aqui na Terra. São 3 os nossos pontos e o primeiro é advertência contra a imoralidade. Então, primeiro, o comentarista vai trazer a compreensão do capítulo 5. Nós veremos que o capítulo 5 é um apelo, inicia-se com um apelo à prática da sabedoria. Enquanto no capítulo 4 nós discutimos a proteção do coração em relação ao que nós pensamos, ao que nós sentimos e em relação às nossas vontades, é importante que o nosso coração esteja protegido a partir da palavra de Deus. Hoje, especificamente, no capítulo 5, nós vamos tratar sobre a importância de atender, inclinar e guardar a sabedoria direcionada agora para a área, sobretudo, sexual. Nós somos convidados a adquirirmos sabedorias divinas para aplicarmos no relacionamento com o outro sexo. Então, o homem, o jovem, vai aprender a aplicar essa sabedoria no seu relacionamento com uma jovem. E a jovem vai aprender a praticar essa sabedoria no relacionamento com um jovem. Embora o texto exemplifique com uma mulher, nós precisamos entender que serve para ambos os sexos. Então já começa com essa discussão explicando essa leitura de Provérbios 5. Então o texto vai tratar da mulher estranha que vem com o que a lição vai chamar de arte de sedução. Ela vem tentando seduzir o jovem. E aí seus lábios destilam favos de mel, é a expressão bíblica. Seu paladar é mais macio que o azeite. Então tudo isso aponta para a lisonja, o modo como esta mulher vai tentar persuadir, engodar o jovem. Contudo, a Bíblia vai afirmar que, embora inicialmente seja doce e prazerosa este relacionamento, este doce prazer, contudo, é momentâneo e dá lugar, logo em seguida, a um fim amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios, conforme os versículos 4 e 5. Ele faz descer para a morte. Então aqui nós precisamos alertar os nossos jovens que, sobretudo na área sexual, é preciso ter muita cautela e cuidado, conforme o capítulo 5 de Provérbios, porque parece atraente, é doce a fala, a conquista,
mas o seu final, quando contraria a vontade de Deus, é a morte. Então, no início, esse estilo de vida de se entregar aos romances contrários à vontade de Deus ou ao prazer sexual antes do casamento, esse estilo de vida é atrativo, mas logo não tarda a mostrar que é uma verdadeira escravidão que leva à morte. Provérbios 7, 21 ao 23, nós veremos isso. E qual é a consequência da imoralidade? O texto também vai trazer. Os versículos de 7 a 14 iniciam com o apelo do sábio: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Então nós vamos ver a figura de uma mulher tentando ludibriar um jovem e nós vamos ver em seguida a consequência. Se o jovem não se afastar desta mulher, ou homem, como eu já falei, imoral, ele ou ela será tragada ou tragado. O tempo passará, o remorso consumirá a vida desse jovem. Adão e Eva, no princípio, pecaram contra Deus por causa de uma mentira, de uma palavra doce, de uma palavra que despertou vontades, desejos, imaginações em Adão e Eva. Mas assim que o pecado foi consumado, eles morreram espiritualmente, eles viram que estavam nus e a primeira reação foi fugir da presença de Deus, se esconder da presença de Deus por causa de vergonha. Então o pecado é assim, ele mostra-se prazeroso, mas logo após vai trazer vergonha, tristeza, solidão, esquecimento. Então, nós precisamos alertar os nossos jovens dessa introdução doce do pecado, personificada aqui por um homem e uma mulher que tentam ludibriar o jovem para a vida sexual. E logo após, se o jovem der lugar a isso, ele vai estar num caminho de morte, distante de Deus, com vergonha do Pai, afastado da sua presença, portanto, porque foi enganado e deixou a imoralidade tomar conta da sua vida. Então, o caminho do bom senso está em ouvir a voz dos mestres e dos ensinadores, a voz de Deus, porque a vontade de Deus é que não sejamos condenados, ludibriados e mortos por este pecado, esta atração, este laço, esta armadilha vestida de boa e prazerosa ação, mas no final é a morte. Então nós precisamos desse primeiro ponto apresentar o capítulo 5, fazendo esse paralelo constante. Serve para o homem jovem e para a mulher jovem. O segundo ponto da lição tem por título a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Aqui você pode começar perguntando aos seus estudantes: por que é importante o capítulo 5 de Provérbios? Por que é importante nós falarmos sobre a proteção contra a imoralidade? Por quê? É uma questão do nosso tempo, e aí nós veremos, e o comentarista vai trazer uma abordagem muito interessante, né, histórica também, sobre os protestos de maio de 1968, que foi um movimento de jovens franceses, né, universitários, protestando contra os valores do Ocidente na Universidade de Paris. E aí, dentre todos esses protestos, nós podemos destacar o que ficou conhecido como uma revolução sexual. Esse período histórico marcou o início da ideia de normalização da contestação de qualquer perspectiva de moderação na questão sexual. As questões sexuais, a partir desse movimento, ficou questionável em relação a qualquer moderação a seu respeito. Casamento, como uma união permissiva para o ato sexual? Não, isso é besteira. Relacionamento entre um homem e uma mulher? Não, isso é besteira. Os limites, as moderações em relação à sexualidade humana começou a ser questionado. Então fazer
o correto socialmente, biblicamente, né, para os cristãos, no caso, que seguem a palavra, começou a se tornar cada vez mais ultrapassado, desvalorizado. Valores que até socialmente eram cultuados, passou a ser agora questionado. Então, o lema é proibido proibir ficou em alta a partir de vários movimentos. E aí isso deságua e bebe também da fonte feminista, meu corpo, né, minhas regras. Então eu vou fazer do meu corpo o que eu quiser. E aí para o homem também a liberdade sexual de fazer nessa área o que bem parecer aos seus olhos. Entra o hedonismo, que nós podemos sim discutir aqui, que é a busca desenfreada pelo prazer, e aqui com recorte na área sexual. Então não tem limite. Sem limite, sem fronteiras, é a busca a qualquer custo do prazer sexual. É essa a ideia, sem normas. E aí o dominar o desejo sexual começa a ser colocado em xeque, em discussão. É tanto que hoje, na sociedade odierna, se um jovem disser que vai esperar para iniciar sua vida sexual no casamento, ele vai ser tido como retrógrado, ultrapassado. Olha que interessante. A sociedade mudou totalmente a sua compreensão, porque crentes e não crentes, há um tempo histórico, social atrás, cultuava também iniciar a vida sexual no casamento. Mas agora esse paradigma foi rompido e a nossa sociedade começa a cultuar agora a banalização sexual. O que vale é o prazer, o desejo, sem nenhum limite, sem nenhuma placa de atenção. E aí o cristão não pode entrar nessa onda. É isso que a gente precisa discutir. E por que é importante Provérbios 5 para os dias atuais? Porque nós, jovens cristãos, homens e mulheres, não podemos entrar nessa onda secular. O mundo diz é proibido proibir, mas nós precisamos continuar com os valores eternos de Deus. Glória a Deus. Então, a tese da vida sexual moderada nos limites do matrimônio, como ensina a fé cristã, é tida agora, nesse novo formato e paradigma social, como repressão sexual. São os reprimidos, mas C.S. Lewis, um apologeta, o nosso comentarista Marcelo Oliveira cita muito ele no livro de apoio, para dizer que ele diz que não se trata de uma repressão sexual. Apenas é o controle, e isso não indica repressão, indica até uma maturidade sexual, para você decidir, eu não quero. Tem até um movimento de jovens cristãos que é o escolhi esperar. É bem interessante esse movimento, porque o jovem é consciente da sua área sexual, afetiva, amorosa, e diz, eu escolhi esperar, porque eu escolhi fazer a vontade de Deus, porque os meus desejos não me dominam. Entra aí o fruto do Espírito, temperança, esse domínio próprio, esse equilíbrio. Eu não vou me entregar a sentimentos, a desejos. Os desejos não me dominam, Deus me domina. Então eu escolhi esperar, mostrando assim uma plena consciência dessa decisão na área sexual. Então o mundo tenta deturpar, mas nós precisamos trazer e reverberar com os nossos jovens essa lição. Por que é importante? Porque o mundo está com outro paradigma, inverteu de cabeça para baixo. O que era valor agora já não é mais, mas a igreja continua. E essa onda traz o enfraquecimento, consequentemente, do casamento. Por que é emergente tratarmos dessa temática? Porque nossa sociedade tem enfraquecido a ideia do casamento. A ideia de que o casamento é para sempre, que o relacionamento profundo e verdadeiro é para a vida toda, não faz mais sentido para muitos jovens hoje.
Mas nós precisamos continuar dizendo, e a nossa declaração de fé ratifica. O casamento é uma instituição feita por Deus, criada por Deus. E aí nós precisamos venerar o matrimônio, porque o ato sexual, diferente do que pregam, é algo criado por Deus para alguém que se une com comprometimento, compromisso, não é algo aí aleatório que você tem encontros casuais, não. A relação sexual é para duas pessoas, um homem e uma mulher, que decidem ter um compromisso perante Deus e a sociedade e viverem juntos para sempre. O terceiro ponto da lição tem por título a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. Por que a moralidade cristã é proteção contra a imoralidade? Primeiro, delimitação sexual da moralidade cristã. A castidade, como uma prática da virtude cristã, se resume na seguinte regra: casamento deve ser com fidelidade completa ao cônjuge ou fora dele, apenas completa abstinência sexual. Então essa castidade nos faz cumprir aquilo que Deus quer para nós. São duas coisas, e aí nós precisamos destacar com os nossos alunos. Você se abstém do ato sexual se não for casado. E quando casar-se, você não precisa se abster, mas precisa ter fidelidade completa ao seu cônjuge. Pela palavra de Deus, a moralidade sexual tem uma delimitação muito clara: fugir da prostituição. Eu não vou ter relações sexuais antes do casamento, e no casamento eu só posso ter relações sexuais com o meu cônjuge. É essa a proposta de Deus para nós. É isso que Deus deseja para nós. E não que o ato sexual seja banalizado. Nós precisamos alertar os nossos jovens. Escolha uma pessoa de Deus, para casar, e aí sim, você ser dela e ela ser sua. É essa a compreensão de casamento e a delimitação sexual da moralidade cristã. A pedagogia da abstinência sexual é muito interessante ainda nesse ponto 3, porque uma das virtudes da castidade cristã, isto é, da abstinência sexual, é a de preparar-nos também para o casamento. Você vive uma vida casta, não tem relação sexual antes do casamento. Quando casa, começa a ter a vida sexual ativa com o seu cônjuge. Só com o seu cônjuge. Aí, de repente, ele adoece. Não pode mais ser ativo sexualmente. A mulher não pode ser ativa sexualmente, nem o homem. O que fazer quando a pessoa é dominada por este paradigma social odierno do prazer, busca pelo prazer incessante? Não vai compreender a situação do cônjuge. Aí abre espaço para prostituição. O que o comentarista quer trazer aqui, que é a vontade de Deus e a castidade nos educa, por isso ele diz a pedagogia da abstinência sexual, é o quê? Você não vive para esse desejo. O jovem cristão, o homem e a mulher, não é só composto de área sexual. É uma área apenas, dentre tantas outras que nós somos. Nós somos seres mais complexos do que apenas sexuais. Então, em um momento de enfermidade, em um momento de separação para coisas espirituais, quando os dois estão de acordo, como Paulo nos instrui, é possível compreender o cônjuge quando não está podendo ter uma vida sexual ativa?
por um momento, quando você não vive só em prol disso. Quando você já está treinado, pedagogicamente, trabalhado pela castidade sexual. Então nós precisamos mostrar aos jovens esses valores, porque senão o mundo vem com as informações dele e o jovem não consegue discutir, debater, defender a fé, portanto. Então não é retrógrado isso, é atual e a castidade é pedagógica. Olá, professor, estamos com mais um Momento EBD, isso mesmo. Se você não fez ainda, faça o Momento EBD da sua congregação. Apresente à igreja no culto de domingo a lição que vocês estão estudando. Aproveite para fazer o convite. Tenho certeza que Deus tocará no coração dos jovens para que eles estejam na próxima EBD juntinho com você. Professores, estamos com mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos. Isso mesmo. Queria apresentar, em primeiro lugar, o subsídio proposto pela lição. A orientação pedagógica é a reprodução de um quadro que tem por título Estratégia para uma Vida de Pureza. O quadro possui 3 colunas, 4 linhas. Aí você amplia, está aí na revista, na página 26, para que seus alunos possam ter acesso. E a nossa dica pedagógica é um estudo de caso. E esse estudo de caso, esse caso, melhor dizendo, já está na Bíblia, no capítulo 7, que é a situação de uma mulher que vai engodar um jovem. E aí você vai dizer os versículos, né, para os estudantes, no capítulo 7, e eles vão formar grupos, discutir onde aquele jovem errou, ou o que era para aquele jovem ter feito, apresentar saídas para aquele jovem diante da armadilha daquela mulher. Então acho que vai ser um exercício muito interessante, não deixe de fazer estudo de caso. Se encontra em Provérbios capítulo 7, a partir do versículo 6. Aí você vai lendo com seus alunos, você pode imprimir também essa história, esse caso, para que eles façam um estudo e discutam como o jovem deveria ter agido para sair desta situação, tá certo? Então eu desejo uma aula abençoada, um domingo cheio da presença de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, algum comentário caso ache necessário. Vamos ao ar todas as quartas-feiras, após o estudo para professores de adultos. Contamos com a sua presença aqui no canal. A todos, a paz do Senhor.